Olá pessoal, vamos dar início ao nosso 7º encontro em que daremos continuidade ao estudo da partícula C. Tá ok? Na aula passada, nós vimos que a partícula C pode formar a voz passiva de um verbo, desde que ele seja VTD ou VTDI, ou seja, desde que ele tenha o objeto direto, que é o cara que se transforma em sujeito paciente. Ok? Nós vimos também que o C, a partícula C, tem o poder de tornar o sujeito indeterminado. Se estiver naqueles verbos que não admitem voz passiva, VTI, VI e VL. Agora, mesmo estando a partícula C num verbo VTI, num verbo VI, num verbo VL, se o sujeito estiver ali, estiver determinado, você não tem como dizer que ele vai ser um índice de indeterminação no sujeito. Neste caso, vai classificá-lo como parte integrante do verbo. Ok? Então, deste ponto, nós vamos dar continuidade a partir deste ponto, beleza? Vamos juntos comigo então, pessoal, até o quadro, vamos lá. Então tá aí, ó, nossa querida partícula C, né? Importantíssima aí para todos nós. Nós vimos então que a partícula C ela pode ser classificada como partícula apassivadora, já vou abreviar, porque isso aqui a gente já viu, né? Já viu várias vezes, inclusive. Partícula apassivadora, se estiver no VTD ou no VTDI, permitam-me colocar de novo para começar esse raciocínio novamente. Olha aqui, ó. Pode ser um índice de indeterminação do sujeito, se ela estiver naqueles 3 verbinhos VTI, VI e VL. Agora, a partícula C, mesmo estando no VTI, no VI e no VL, se o sujeito estiver determinado, não tem como C ser um índice de indeterminação do sujeito, concordam? Aí vai ser o que mesmo que a gente viu na aula passada? Parte integrante do verbo. Parte, já vou abreviar aqui para ganhar tempo, integrante do verbo. Tá legal? E se o C for parte integrante do verbo, se o pronomezinho for parte integrante do verbo, nós teremos um verbo pronominal. Agora, pessoal, o C pode também ser um pronome reflexivo, caso em que forma a voz reflexiva do verbo. Certo? Pronome reflexivo, caso em que forma a voz reflexiva do verbo. Ele pode ser um pronome recíproco, caso em que forma a voz recíproca do verbo. Ele pode ser também, pelo menos do que a gente vai ver agora, uma palavra expletiva, bem assim, com X, expletiva, ou a gente pode chamar também palavra de
realce. O objetivo é realçar a ideia. Então tá aí, galera. Então faltam alguns tipinhos aí de partícula C para a gente ver. Tá, já falta o pronome reflexivo, pronome recíproco e palavra expletiva ou de realce. Num outro momento veremos outros tipos de partícula C, que são as conjunções, conjunção integrante, conjunção condicional, conjunção causal e etc. Belezinha? Então vamos começar agora ali com o pronome reflexivo e o pronome recíproco. Vamos lá? Olha só, galera. Digo assim, olha. O homem olhou-se no espelho, tá? O homem olhou-se no espelho e aqui na mesma tela, pai e filho se abraçaram, tá? O homem olhou-se no espelho, pai e filho se abraçaram. Bom, pessoal, primeira coisa que eu falo, no caso de cima, o homem olhou-se no espelho. Posso substituir este se por ele mesmo? Deixa eu ver. O homem olhou ele mesmo no espelho. Sim ou não? Sim. E a regrinha vai ser: quando o se pode ser substituído por ele mesmo, a ele mesmo, ela mesma, a ela mesma, ele vai ser um pronome reflexivo. Certo, galera? Ele vai ser um pronome reflexivo. Vamos registrar isso aqui. Mas então agora, você viu como é simples? Você sabe se ele é um pronome reflexivo só pelo sentido. Você pode substituir por ele mesmo, ela mesma, pronome reflexivo. Certo? Agora, olha o se da oração de baixo. Pai e filho se abraçaram. Tudo bem que eles abraçaram eles mesmos. Eles não abraçaram o cachorrinho. Eles não abraçaram a mamãe. Eles abraçaram eles mesmos. Existe a reflexividade. Só que A abraçou B e B abraçou A. Concordam? E quando nós temos essa ação, galera, que vai de A para B e de B para A, nós temos uma ação recíproca. Né? Cumprimentar-se, por exemplo, se A cumprimenta B e B cumprimenta A, é uma ação recíproca. Tá legal, pessoal? Beijar-se, né? Se A beija B e B beija A, é uma ação recíproca. Certo, galera? Então vamos lá, ó. Quando o se, então, indica esta reciprocidade da ação, indica essa ação que vai de A para B, de B para A, ele vai ser classificado como pronome recíproco. Tá? Pronome recíproco. Tranquilos? Belezinha? Aqui é moleza, né, galera? Mas tem uma coisa, pessoal do céu, tem uma coisa muito importante que eu vou dizer para vocês. Quando se for um pronome reflexivo ou um pronome recíproco, ele vai exercer função sintática de objeto. Ou objeto direto ou objeto indireto. Tá? Então, se o se for reflexivo ou recíproco, tenha certeza de que vai exercer função de objeto direto ou de objeto indireto. Tá? Já anota isso aí. Já anota isso aí. Nesses dois exemplos que estão no quadro, vamos ver que função eles exercem. Vamos lá.
Lembrando que objeto direto, objeto indireto são complementos verbais. O homem que é o sujeito, olha em cima. O homem que é o sujeito olhou. Esse verbo pede complemento. Olhou quem? Ele mesmo. Olhou quem? Ele mesmo. Nós sabemos que se o verbo pergunta o que ou quem, ele pede como complemento um objeto direto, né, moçada? Ele pede como complemento um objeto direto. Quem olha, olha alguém. Certo? Dá uma olhada no caso de baixo agora. Pai e filho se abraçaram. Coloque na ordem sujeito em primeiro, verbo em segundo. Pai e filho, sujeito composto, abraçaram. Abraçaram quem? Eles mesmos. Do mesmo modo, né, galera? Eu disse abraçaram a quem? Com a preposição a, ou abraçaram quem? Abraçaram quem? Esse verbo pede objeto direto. Você sabe muito bem o que ou quem é objeto direto. Né? Então, quer dizer que este ser, ele é um pronome recíproco que exerce a função sintática de objeto direto. Talvez você esteja pedindo um exemplo em que o reflexivo ou recíproco exerçam função de objeto indireto. Vamos ver isso? Vamos achar um exemplo? Vamos lá então. Eu digo assim, olhe. O rapaz deu-se uma nova chance. O rapaz deu-se uma nova chance. Galera, vejam bem aqui, ó. O rapaz, que é o sujeito, deu, né? Verbo deu. Agora, ele deu o quê? Uma nova chance. Esse termo vai ser o objeto o quê? Direto. Eu sei pela pergunta. Deu o quê? Uma nova chance. Mas agora eu vou perguntar. Deu a quem? A quem? A ele mesmo. Certo? Bom, quando C pode ser substituído por ele mesmo, a ele mesmo, eu sei que ele é um pronome reflexivo. Né? Ele é um pronome reflexivo. Agora, dê uma olhada nessa preposição aqui, ó. Deu a quem? A ele mesmo. Então, olha só, galera. A preposição a, ela está embutida nesse ser. Ela está embutida nesse ser. Está aqui a menina, ó. Isso quer dizer que este ser, como tem a preposição a ali dentro, exercerá a função sintática de objeto indireto. Então, aqui eu posso dizer que o ser, ele é um pronome reflexivo exercendo função de objeto indireto. Tá ok, pessoal? Tranquilinhos? Então, quando você for reflexivo ou recíproco, saiba que exerce função sintática de objeto, ou de objeto direto, ou de objeto indireto. Tá ok? Vamos para mais um tipo de partícula C que a gente viu ali, a palavra expletiva ou palavra de mero realce, cuja única função é realçar a ideia, enfatizar a ideia, dar mais peso à ideia. Vamos lá então, turma? Vamos lá.
Vamos abrir uma nova telinha aqui e vamos lá. Eu digo assim, olha. Acabou-se a festa. Hã? Acabou-se a festa. Primeira coisa, galera. Quem é o sujeito aí? Vamos lá. Pergunta para o verbo que ou quem. O que acabou? A festa. Está aqui o sujeito. Agora, colocando na ordem direta, sujeito em primeiro, verbo em segundo. A festa acabou. E nós sabemos o seguinte, que o que acaba, acaba. Esse verbo pede complemento, moçada? Não, ele é um verbo intransitivo. Então vamos colocar aqui. Ele é um verbo intransitivo. O que acaba? O que acaba, acaba. Já era. Né? Tá aí. Verbo intransitivo. Agora, me conta uma coisa, galera. Se eu não usasse a partícula C nesse caso, acabou a festa. A estrutura permaneceria correta? Acabou a festa? A festa acabou? Claro que sim. O que acaba, acaba. O sujeito continuaria sendo sujeito? Sim. O verbo continuaria sendo intransitivo? Sim. O sentido seria o mesmo? Sim. Então veja, galera, que a retirada deste C não altera simplesmente nada. Eu retiro o C, o sujeito continua sendo sujeito, o verbo continua sendo intransitivo, ou seja, não há alteração sintática, não há alteração na classificação das estruturas. E mais, não há mudança de sentido, não há mudança semântica. Então não há alteração, com a retirada do C, não há nem alteração sintática e nem alteração semântica. Não há alteração sintático-semântica. Ou seja, ele tem mero caráter estilístico. Ele tem mero caráter estilístico. A função dele é realçar a ideia. Tá vendo? Caráter estilístico, né? Então a sua função é realçar a ideia, é dar ênfase. Por isso que se chama palavra de realce, né? Palavra expletiva ou de mero realce. Ok, moçada? Tranquilinhos? Legal! E assim, meus amigos, nós finalizamos a teoria básica referente à partícula C. Logo, logo, fiquem tranquilos. Logo, logo, nós partiremos a uma bateria muito interessante de exercícios para aplicar tudo isso. Tá? Mas deixa cada coisa na sua hora. Vamos devagar, nós temos muito chão pela frente ainda. Tá joia, moçada? Tranquilinhos? Legal. Turma, vamos lá. Daquelas 12 funções sintáticas que nós vimos na aula 1, sobre o que a gente já falou? Sujeito? Sim. Predicado? Sim. Predicativo do sujeito? Sim. Objeto direto? Sim. Objeto indireto? Sim. Agente da passiva? Sim. Foram 6. Foram 6 funções daquelas 12 funções sintáticas que nós vimos na aula 1. E ainda veio de brinde o estudo da partícula C e o uso dos pronomes pessoais do caso oblíquo, representando os complementos verbais objeto direto e objeto indireto. Agora, galera, nós vamos voltar
montar aquela lista, né, de funções sintáticas e vamos finalizá-la. Ok? Mas eu gostaria que você voltasse agora lá para o predicado. Porque nós já falamos de predicado. O que é predicado? É tudo que não é sujeito. Tudo que não é sujeito. Só que existem 3 tipos de predicado. O predicado verbal, nominal e o verbo nominal. Então, como este é um curso completo de língua portuguesa, nós vamos sim classificar o predicado em 3 tipos e entender como isso funciona. Tá legal? Então, pessoal, predicado e seus tipos. Vamos resolver já isso. Tá bom? Vamos lá então, meus amigos. Vai lá. Então, existem 3 tipos de predicado, hein? Três tipos de predicado. Pode anotar aí. Pode anotar aí que o seu caderno vai ser o seu melhor amigo. Nós temos o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Um minutinho, deixa bem caprichadinho aqui. Verbo nominal. Olha o que eu vou falar agora, pessoal. Talvez num primeiro momento não adiante muito, mas você já vai ver que vai adiantar. Se o predicado tem apenas núcleo verbal, será um predicado verbal. Se ele tem apenas núcleo nominal, será um predicado nominal. Mas se ele tem tanto o núcleo verbal quanto o núcleo nominal, ele vai ser um predicado verbo nominal. Como assim? O que é que se conclui? Nós precisamos saber quem são os núcleos do predicado. Quem são os núcleos verbais e quem são os núcleos nominais. Se você olha para um predicado e sabe identificar um núcleo verbal, um núcleo nominal, você saberá identificar o tipo de predicado. Como eu disse, se ele só tem núcleo verbal, predicado verbal. Se ele só tem núcleo nominal, predicado nominal. Se ele tem tanto o núcleo verbal quanto o núcleo nominal, predicado verbo nominal. Acabou. Basta então que você saiba quem são os núcleos verbais e os núcleos nominais de um predicado. É muito simples. Tá ok, moçada? Belezinha? Então, vamos lá. Quem são, então, os núcleos do predicado? Vou colocar aqui em azul também. Olha só. Quem são os núcleos do predicado? Acabamos de ver que todo predicado possui núcleos verbais e núcleos nominais. Núcleos verbais e núcleos nominais. Quem são os núcleos verbais? Todos os verbos menos um. Quem são os núcleos verbais? Vamos falar comigo aqui. O verbo transitivo é núcleo verbal? Sim. O verbo transitivo direto, né? É núcleo verbal? Sim. Opa, peraí.
Estou me bobeando aqui. O verbo transitivo indireto é núcleo verbal? Sim. O verbo transitivo direto e indireto é núcleo verbal? Sim. O verbo intransitivo é núcleo verbal? Sim. E o verbo de ligação é núcleo verbal? Não. É o único verbo que não é núcleo do predicado. É o único verbo que não se classifica como núcleo. Lembrando que núcleo é termo essencial, necessário, fundamental para o entendimento da estrutura. O verbo de ligação não é um cara fundamental, essencial para o entendimento da estrutura. Quer ver uma coisa? Não é difícil de provar isso. Se eu digo Maria é bonita, Maria é o sujeito. Bonita, predicativo do sujeito. E o é, verbo de ligação. Nós já combinamos que para nós o verbo ser vai ser sempre de ligação. Agora tira o verbo de ligação desta frase Maria é bonita. Vamos lá. Maria, bonita. Concorda que as informações essenciais, as informações principais continuaram na frase e o interlocutor acabou entendendo do mesmo jeito? O verbo de ligação, na verdade, é só um parafuso, um elemento de ligação, que tem a função de conectar o predicativo do sujeito ao sujeito. Certo isso, galera? Beleza? Então, se eu perguntar quem são os núcleos verbais? VTD, VTI, VTDI, VI. Verbo de ligação é núcleo? É essencial para o entendimento do predicado? Não. Beleza? Volta lá então. Vamos nessa. E quem são os núcleos nominais? Turma, são os predicativos. São os predicativos. Nós temos dois tipos de predicativo. Nós temos o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto, que a gente vai estudar logo na sequência já. Logo na sequência a gente já estuda o predicativo do objeto. Mas já grave que os predicativos são os núcleos nominais. Pronto, acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Então vamos lá, pessoal. Quem são os núcleos verbais? VTD, VTI, VTDI, VI. É só olhar para o verbo, você identifica se é ou não é núcleo. E quem são os núcleos nominais? Está vendo? Estamos falando dos núcleos. São os predicativos. Predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Sempre que tiver um predicativo, pode saber que ele é núcleo nominal. Ele é núcleo nominal. Certo, moçada? Vamos ver então como isso funciona. 3 exemplos. Então, para a gente entender isso, está resolvido o problema. Olha só. O deputado propôs no plenário, emenda ao projeto de lei. Tudo bem.
emenda ao projeto. Então vamos lá, galera. Primeira coisa que a gente vai ver aqui. Quem que é o sujeito? Vá até o verbo e pergunte o que é o quem. Quem propôs? O deputado. Está aqui o nosso sujeito. Agora vamos lá. Nós sabemos o quê? Tudo que não é sujeito é o que, moçada? Predicado. Só que agora a gente lembra, né, que o predicado pode ser de 3 tipos: predicado verbal, nominal ou verbo nominal. Nós temos que ver se há núcleos verbais e se há núcleos nominais. Claro que eu vou ter que então ver o tipo do verbo, se é VTD, VTI, VTDI, VI, VL. Então o deputado propôs. Propôs o que? Esse verbo pede complemento. Emenda ao projeto. Eu posso falar pela pergunta do verbo, propôs o que esse termo é um objeto direto e o verbo é transitivo direto. Agora, eu pergunto para os senhores, tem predicativo do sujeito? Por enquanto, nem vamos mencionar o predicativo do objeto, pois ainda não o estudamos. Agora, tem predicativo do sujeito? Será que esse termo aqui no plenário é uma qualidade do deputado? Um estado do deputado? Uma mudança de estado do deputado? Nada a ver. Nós veremos depois que o termo no plenário é um adjunto adverbial de lugar. Ou seja, não é predicativo. Não é predicativo. Certo, galera? Então, vamos lá. Primeiro, tem núcleo verbal? Olhe para o verbo, é um VTD. Turma, se o verbo é VTD, é núcleo verbal ou não é? É. O único verbo que não é núcleo verbal é o verbo de ligação. Então você pensa, o verbo é VTD. Tem núcleo verbal? Tem. Agora vamos ver se tem núcleo nominal. Tem predicativo? Não. Então não tem núcleo nominal. Entenderam, galera? Então vamos lá. Se o verbo é VTD, tem núcleo verbal. Agora, como não tem predicativo do sujeito, predicativo do objeto, não tem o tal do núcleo nominal. Então esse predicado é apenas verbal. Predicado verbal. Entenderam a brincadeira? Beleza? Joia! Vamos para frente aqui, galera. Agora eu digo assim, ó. Vamos pegar frases parecidas aqui, só para transmitir ideia. O deputado, analisou angustiado a proposta. Vai lá então, pessoal. Sujeito. Quem analisou angustiado a proposta? O deputado, ó. Tá aqui, ó. Agora vamos lá. Tudo que não é sujeito é o que, moçada? Predicado. Tudo que não é sujeito é predicado, mas agora eu quero saber se se trata de predicado verbal, nominal ou verbo nominal. Claro, para saber se tem núcleo verbal, eu tenho que olhar o verbo. Para saber se tem núcleo nominal, eu tenho que ver se tem predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Então, primeira coisa, vamos ver se tem núcleo nominal. Tem predicativo do sujeito?
Existe algum termo do predicado que atribui ao sujeito deputado qualidade, estado ou mudança de estado? Sim. Quem que é? Angustiado. Como que é o nome disso? Esse termo que está fora do sujeito e atribui a ele qualidade, estado ou mudança de estado, é o predicativo. Opa! É o predicativo do sujeito. E todo mundo aqui sabe que predicativo é núcleo nominal. Olhou para um predicativo do sujeito, para um predicativo do objeto, núcleo nominal na cabeça. Então, o núcleo nominal já tem um aqui, ó, que maravilha aí. Agora vamos à análise do verbo. O deputado analisou. Analisou o quê? A proposta. Pela pergunta do verbo, já sei que esse termo, a proposta, é objeto direto. Isso quer dizer que esse azinho antes de proposta não tem nada a ver com preposição, né? Ele é um simples artigo feminino. Objeto direto. E o verbo, neste caso, é transitivo o quê? Direto. Então, vamos lá, galera. Vamos nessa. Tem núcleo verbal? Tem, porque o verbo é um VTD. Tem. Tem núcleo nominal? Tem, porque tem predicativo. E todo predicativo é núcleo nominal. Ou seja, se tem núcleo verbal e núcleo nominal, eu só posso estar diante de um predicado, o que, galera? Verbo nominal. Diante de um predicado, verbo nominal. Está claro isso? Belezinha? Legal. Mais um exemplo para a gente finalizar este videozinho, galera. Vamos nessa então. Então eu digo assim, olha. Continuava o deputado angustiado. Continuava o deputado angustiado. Galera, sujeito, vamos nessa. Quem continuava? O deputado, é ele que continuava angustiado. Certo? Então está aqui o sujeito. Agora olha, galera. Tudo que não é sujeito é o quê? Predicado. Tudo que não é sujeito é predicado. Então vamos destacar o predicado aqui, ó. Com esta canetinha laranjada, ó. Vamos destacar o predicado aqui, ó. Tá aí, ó. Continuava angustiado. Tudo que não é sujeito é predicado. Agora me diga uma coisa. Existe algum termo do predicado? Olha para mim agora. Existe algum termo do predicado, ou seja, fora do sujeito, que atribui a ele qualidade, estado ou mudança de estado? Sim. Quem que é? Angustiado. Angustiado. Certo? Como é que é o nome disso então, galera? Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Beleza, moçada? Tranquilos?
E se tem predicativo, moçada, tem núcleo nominal. Agora vamos à análise do verbo. O deputado continuava. Esse verbo pede complemento, não pede? Ele pede um algo mais, não pede? Pede. Continuava como? Angustiado. Veja que esse verbo precisa do predicativo do sujeito para ser entendido. Coloque na ordem direta que você vê isso. O deputado, que é o sujeito, continuava. Eu não posso parar por aqui. Esse verbo precisa de um algo mais. Então vamos à pergunta deste verbo para achar esse algo mais. Continuava o quê? Continuava como? Angustiado. Ele precisa do predicativo do sujeito para ser entendido. E verbo que precisa do predicativo do sujeito para ser entendido, ele é um verbo de ligação. Verbo de ligação, por acaso, é núcleo verbal? Não. Ou seja, núcleo verbal eu não tenho. Eu só tenho núcleo nominal. Quer dizer que eu estou diante de um predicado nominal. Tá? Uma coisa você pode guardar. Sempre que o verbo for de ligação, teremos um predicado nominal. Sempre que o verbo for de ligação, predicado nominal. Por quê? Se o verbo é de ligação, quer dizer que não existe núcleo verbal. Só sobra um núcleo nominal. Certo, galera? Então, sempre que o verbo for de ligação, predicado nominal. Só haverá núcleo nominal, ou seja, o predicativo. O predicativo. Tá legal, moçada? É isso aí? Então, olha que legal. Classificamos já o predicado em 3 tipos. Predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Tá bom? É isso aí, galera. Um grande abraço a todos. Até nosso próximo videozinho. Tchau, tchau.